envergonho da cruz de Jesus. O poder de Deus brilhou na luz. Fui chamado para anunciar a salvação que vem do altar. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Liberta os cativos, levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha, eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Levanta os caídos, transforma o perdido em filho querido. O Evangelho é chama que arde em mim, até que ele venha, eu digo amém. Em cada rua, em cada nação, ecoa forte a pregação. O reino vem, é tempo de crer. Cristo é o Rei, é o nosso viver. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Não pararei, mesmo em dor ou prisão, como Paulo e Pedro em oração. Se for preciso, até o fim, viverei esse chamado em mim. Querigma, eu vou proclamar com poder, com unção, sem hesitar. Do alto vem o fogo e o amor. Querigma, é voz do Senhor. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Querigma, é o som do céu, ecoando em meu viver fiel. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Amados irmãos e irmãs, quando abrimos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, encontramos um dos momentos mais tristes da humanidade, a descrição de como a corrupção, a violência e o pecado haviam dominado os corações humanos. A criação perfeita de Deus, que ele declarou como muito boa, agora estava contaminada pelo pecado. Contudo, no meio da escuridão, um homem chamado Noé achou graça diante do Senhor. Essa passagem nos mostra tanto a seriedade do pecado quanto a grandeza da graça de Deus, que sempre preserva um remanescente fiel. Hoje, vamos refletir sobre o que esse texto nos ensina para os nossos dias, para a nossa vida pessoal, familiar e espiritual. O tema da mensagem de hoje é a corrupção humana e a graça de Deus que preserva a vida. Vamos à reflexão deste capítulo.
O capítulo 6 de Gênesis descreve 3 grandes pontos. 1. A gravidade do pecado humano, versículos 1 a 7. Versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A humanidade havia se multiplicado, mas junto com o crescimento populacional, crescia também a maldade. A violência, a imoralidade e a corrupção tomaram conta da sociedade. O texto mostra que os pensamentos e intenções do coração humano eram continuamente maus. Isso revela que o pecado não é apenas uma ação externa, mas nasce dentro do coração. 2. O juízo de Deus, versículos 7 e 13. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus não é indiferente ao pecado. Ele é santo e justo, e o texto mostra que ele decidiu destruir a humanidade com o dilúvio. Esse juízo revela que Deus leva o pecado a sério e que não podemos brincar com ele. No entanto, mesmo no juízo, vemos a misericórdia de Deus em preservar Noé e sua família, mostrando que ele sempre age em justiça e graça. 3. A graça e obediência de Noé, versículos 8 a 22. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Versículo 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-as andares, baixo, segundo e terceiro. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 19. É de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.
Noé foi diferente. Ele achou graça diante de Deus porque andava em retidão, era íntegro em sua geração e andava com Deus. Enquanto todos viviam na corrupção, Noé vivia na presença do Senhor. Por isso, Deus lhe confiou a missão de construir a arca, um instrumento de salvação para sua família e para os animais. A Bíblia diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Sua obediência foi total. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Vivemos dias semelhantes a Noé. A violência, a imoralidade e a corrupção também se multiplicam em nossa sociedade. Precisamos vigiar para não sermos influenciados pelo espírito da época, mas permanecermos firmes nos princípios da palavra. 2. O pecado começa no coração. Assim como no tempo de Noé, os pensamentos humanos estavam corrompidos, hoje precisamos cuidar daquilo que alimentamos em nossa mente e coração. O que assistimos, ouvimos e pensamos influencia diretamente nossa vida espiritual. 3. Deus ainda julga o pecado. Embora o mundo pareça ignorar a santidade de Deus, o juízo final é uma realidade. O dilúvio foi um prenúncio do juízo que virá. Porém, assim como a arca foi o lugar de salvação para Noé, hoje Jesus Cristo é a nossa arca. Quem está em Cristo tem a vida eterna e não será condenado. 4. Obediência gera proteção. Noé não apenas ouviu a voz de Deus, mas obedeceu. A obediência foi a chave para que ele e sua família fossem salvos. Da mesma forma, nossa obediência diária à palavra de Deus é fonte de bênção, livramento e vida abundante. Meus irmãos, o livro de Gênesis capítulo 6 nos mostra o contraste entre um mundo mergulhado na corrupção e um homem que andava com Deus. A grande lição é que, mesmo em tempos de trevas, podemos viver em fidelidade e graça diante do Senhor. O pecado é real, o juízo é certo, mas a graça de Deus em Cristo Jesus é maior e está disponível para todos que creem. Assim como Noé foi preservado na arca, hoje nós somos preservados em Cristo, nossa salvação eterna. Quero agradecer a você que acompanhou esta mensagem até aqui. Sua atenção é um presente, e oro para que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Se esta mensagem abençoou sua vida, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Querigma Bíblico. Assim, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Oração final. Pai amado, nós te agradecemos porque, mesmo em meio a um mundo corrompido, a tua graça nos alcança. Senhor, ajuda-nos a andar como Noé, em retidão, integridade e obediência à tua palavra. Livra-nos do pecado e fortalece-nos para vivermos em santidade. Que Cristo seja nossa arca, nosso refúgio e salvação. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem, suas famílias e suas casas. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.